Aleluia. Queria que você curvasse a sua cabeça. Vamos orar, falar com o Senhor, continuar falando com o Senhor desde o início do culto. Que presença gostosa neste lugar, Senhor Jesus. Como é doce a sua presença, Jesus. Como é bom estar na tua casa. Como é bom estarmos reunidos, Pai, os irmãos. Como é bom termos a oportunidade, o privilégio de te adorar, Jesus, de entronizar a sua presença, de declarar o seu nome, de declarar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. Jesus, que tremenda graça que nós temos, Jesus, de termos a salvação em Ti, Pai, de termos o privilégio, Deus, de termos o Senhor como nosso Pai, que nos adota como filho, como o Senhor nos ama, Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Pedimos a sua bênção, que o Senhor continue conosco, como o Senhor já está presente neste lugar, Deus. Mas que eu possa, Pai, em nome de Jesus, me esvaziar de mim. O que eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, é tudo aquilo que o Senhor vem falando ao meu coração. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, me capacitar, Deus, de uma forma que seja o Senhor a falar com a sua noiva, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a sua noiva possa receber da mesma forma que eu venho recebendo essa palavra, Deus. E assim como o Senhor tem ministrado ela, Deus, ao meu coração, que cada um aqui, Pai, nessa noite, possa ser ministrado pelo seu doce Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, como vocês sabem, não sei se todos sabem, Pastor Murilo continua em viagem, junto com o pastor Lucas, o Gilvânio e a Luane. Eles estão na conferência missionária, lá em Barretos, na nossa igreja sede. E ontem nós conversamos um pouquinho à noite, quando terminou a conferência. Hoje de manhã continuou com mais algumas atividades na escola bíblica, o que seria o horário da escola bíblica. E que tremendo. Mas vamos deixar ele falar depois e contar? Vou deixar vocês aí com a vontade de saber. Mas o que eu posso dizer para vocês é como Deus, né, tem trabalhado. Tantas experiências foram lá faladas e experimentadas e compartilhadas por tantos homens e mulheres de Deus que têm se colocado à disposição do Rei e do Reino. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para hoje é recomeço. Você pode repetir comigo? Recomeço. Recomeço. O reiniciar de Deus, o startar novamente de Deus, o reset de Deus, né? Chame como você quiser falar, o formatar do computador de Deus, mas o recomeço. Há alguns dias essa palavra tem incomodado meu coração. Nós temos visto muitas pessoas, às vezes nós conversamos e nós sabemos que nós estamos chegando no tempo do fim e esse fim vai ser um recomeço com Jesus, amém? Nós sabemos que a vinda do Senhor, a segunda vinda de Jesus ou a volta de Jesus, como você preferir falar, ela está próxima. Nós sabemos disso pelos sinais, né? Pelo que está escrito na própria palavra do Senhor. E a urgência desse último tempo, a urgência do Senhor, as palavras têm sido ministradas muito certeiramente nesse sentido. Outro dia a pastora Cris ministrou sobre isso. Quinta-feira agora, o pastor Alexandre falou sobre decisão, o poder de decisão que nós temos todos os dias. E dentro dessa mesma direção, dessa unção, o Senhor quer falar conosco sobre recomeço. Amém? Às vezes nós conversamos com pessoas que nós vamos orientar ou conversar, e a pessoa está numa situação difícil, ela sempre fala assim: ai pastora, se eu tivesse feito diferente ontem, se eu tivesse me atentado para isso ontem, se eu tivesse perguntado antes de fazer, se eu tivesse tido uma família diferente, se eu tivesse tido uma estrutura familiar diferente, se, e a gente ouve a pessoa olhando para o passado, porque ela está pensando às vezes na condição atual dela. E é inevitável que quando a gente olhe para a nossa condição atual, a gente olhe para o passado, para ver aquilo que a gente acertou e aquilo que a gente errou. Porque hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos ontem. É verdade, isso também é palavra do Senhor.
aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, isso ele colherá. Então é verdade que às vezes nós não estamos colhendo coisas boas e as consequências de tudo aquilo que a gente plantou, a gente vai colher. A gente vai colher. Mas, da mesma forma que lá atrás, às vezes não plantamos coisas boas, e agora nós estamos colhendo, eu queria te falar que nós servimos um Deus de começos, mas nós também servimos um Deus de recomeços. Amém? Nós servimos um Deus de começos e às vezes você errou lá atrás no começo com o filho, no começo com a família, no começo no emprego, porque era a sua primeira oportunidade de emprego, você fez de forma desacertada. Às vezes você não fez da forma certa com o seu patrão, ou com o seu funcionário, ou com o seu colega. Às vezes muitas coisas não saíram como tinham que sair, porque às vezes a gente não tem entendimento, a gente não tem Jesus, a gente não conhece os princípios e a gente erra. Mas o Deus dos começos é o Deus de recomeços. É o mesmo Deus. O Deus de recomeços. É o nosso Deus. É o Deus que está presente aqui hoje neste lugar. É o Deus que morreu por mim e por você. E nesse começo e recomeço, nós sabemos que nós temos um manual de vida. Você sabe disso, não é novidade? Nós temos a palavra de Deus, e na palavra de Deus, nós aprendemos sobre o começo de tudo. Nós vemos que lá no início, em Gênesis, no princípio, Deus. No princípio, Deus estava lá. Não havia nada, mas havia Deus. No princípio, Ele estava lá. E quem criou tudo? Deus. Então o verbo se fez carne, a palavra de Deus fala. O verbo estava lá e no haja tudo começou a acontecer. Haja luz, haja firmamento, haja separação. As estrelas para cá, vai para lá, a água. E nós sabemos que no princípio Deus. Mas no reinício, Deus. No reinício também tem Deus. Nós precisamos entender que se hoje nós não podemos mudar o que aconteceu ontem, nós podemos tomar uma decisão, amém, pastor Alexandre? E nós podemos mudar o amanhã em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Glória a Deus. Por quê, queridos? Porque a porta ainda está aberta. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: a porta ainda está aberta. Ainda há esperança, ainda há chance. Ainda há uma forma de mudar aquilo que nós estamos vivendo. Isso é maravilhoso. Eu falei: Senhor, e quem da Bíblia? Com quem da Bíblia nós vamos aprender isso? E hoje nós vamos falar um pouquinho de um super especialista em recomeços. De um super especialista da Bíblia em esperar, confiar, ouvir, obedecer e viver um grande recomeço. Nós vamos falar um pouquinho de Noé. Repete comigo: Noé. E por que nós vamos falar de Noé? Às vezes você fala assim: eu conheço essa história, a história da arca, colocou aquele monte de animal dentro da arca. Eu nem sei se eu acredito muito nessa história, que eu já ouvi gente falando isso para mim. Mas então enfiou todo mundo dentro da arca e veio o dilúvio. Eu conheço essa história. Mas Deus quer falar algumas coisas conosco sobre essa história hoje. E às vezes pode passar pelo seu coração: pastora, mas isso está lá atrás, está lá em Gênesis. Você está falando de algo muito antigo, de algo que não é atual. Mas eu queria, por favor, que abrissem a palavra do Senhor em Mateus 24, do 37 ao 39, versão ARA, tá? Vou trabalhar só na ARA. Mateus 24, do 37 ao 39. O livro de Mateus está no Novo Testamento. O livro de Mateus está no Novo Testamento de uma forma muito atual. Muito atual. Olha o que diz a palavra. Pois assim como foi nos dias de Noé, lá no Novo Testamento, remetendo a Bíblia muito coesa, como sempre a gente aprende, como sempre a gente vê, ela vem aqui no Novo Testamento e faz menção a uma história do Velho Testamento. E quando ela faz isso, ela está mostrando para mim e para você a importância dessa história. Quando ela faz isso, ela está mostrando para mim e para você: olha, quando estiver chegando esse tempo, volta lá na história de Noé, vai ler de novo, vai ver o que estava acontecendo, vai ver o que você tem que fazer, amém?
Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E às vezes você está aí no seu lugar e você vai falar assim: pastora, desde que eu sou criança, eu sou crente. E eu entro nas igrejas, os pastores ficam fazendo terrorismo que Jesus está voltando. E às vezes você vai falar assim para mim: quando que isso vai acontecer? Quando que Jesus vai voltar? Eu tenho uma resposta para te dar. Presta bastante atenção. Eu não sei. Eu não sei. Ninguém sabe. A palavra de Deus fala que só Deus sabe. E sabe o que isso importa? Nada. Eu não estou pregando sobre o dia que Jesus vai voltar, porque eu não sei o dia que Ele vai voltar. O que eu quero te falar é que nós temos que estar preparados, porque pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, pode ser daqui 100 anos, pode ser daqui 1000 anos. Mas o que importa é que nós estejamos preparados. Vocês já ouviram um ditado que diz assim? Quem não deve... Vocês já ouviram esse ditado? É isso que nós temos que sentir todos os dias. A gente tem que levantar, e se tiver alguma coisa incomodando a gente, o Espírito Santo mostrando, falar: Deus, eu preciso não dever isso, porque pode ser hoje, pode ser amanhã. Pastora, mas às vezes a gente vai morrer sem ver a volta de Cristo. Querido, se você morrer, significa que Jesus já voltou para você. Por quê? Cabe a nós nascer e morrer somente uma vez. E a palavra diz que quando a gente morrer, o que veio do pó vai voltar para o pó, que é o nosso corpo. Mas o que veio de Deus tem que voltar para Deus. Se não for para Deus, vai para o inferno. Amém? Misericórdia está amarrada em nome de Jesus, que nós vamos tudo para o céu. Amém? Mas, o que eu quero dizer com isso? Quem não deve, não teme. É como uma blitz policial. Uma blitz policial. Tem algum policial aqui na igreja hoje? Cadê? O irmão Natanael não está aí? É como uma blitz, está lá na blitz fazendo. É como uma blitz policial. Você já entrou numa blitz policial? Às vezes você vira ali na Mutum, está lá a polícia parando todo mundo, não é assim? Queridos, eu entro tranquila na blitz. Entro tranquila e falo: podia me parar. Porque se ele me parar, ele vai olhar, todo policial faz tem aquele jeitinho, não é? Boa tarde, senhora. Seus documentos, por favor. Não é assim? O que eu vou fazer? Eu vou mostrar minha documentação. Eu tenho a carteira de habilitação. Eu posso estar dirigindo meu carro. Meu carro está em dia. Eu não preciso fugir da polícia. Eu não tenho preocupação com a blitz. Eu não tenho preocupação de onde vai estar a blitz. Se eu posso virar nessa rua, se eu não posso virar naquela rua. Mas quem deve, teme. Quem deve tem medo de passar na blitz. Não é assim? Quem deve ver uma blitz começa a dar um jeito de estacionar, desce e sai andando. Vocês já viram? Aqui na igreja essas coisas não acontecem não, amém? Só lá fora. Mas quem passa numa blitz e está sem documento, queridos, ele não passa. Ele não passa. Ele começa a estacionar, finge que está entrando na loja, começa a mandar mensagem para os amigos que não tem documento. Gente, está tendo blitz na Mutum, né? Eu já vi até em grupo de bairro avisando que está tendo blitz. E por que o povo faz isso? Porque tem gente que está ilegal. Porque tem gente que está sem documento. Mas quem não deve, não teme. E se nós não devermos, nós não vamos temer o dia do juízo, nós não vamos temer o dia da volta do Senhor. Pelo contrário, nós vamos aguardar ansiosamente. Com tudo isso que está acontecendo aí fora, nós vamos achar muito bom que Ele volte em nome de Jesus. E que a gente suba. Que sejamos arrebatados em nome de Jesus. Amém? Eu queria te falar que na sociedade, no mundo lá fora, para nós acessarmos direitos, nós precisamos cumprir regras. Toda vez que você quer acessar um direito, tem coisas que você consegue acessar sem advogado, mas você, até para ganhar coisa no supermercado, queridos, não é assim?
tem a regrinha escrita lá no folhetinho, ó, coloca tanto selim, tá terminando um mercado aí com selim. E a gente fica lá colando selim para conseguir ganhar o que tem que ganhar lá, porque tem regra. Tem regra. E quando é alguma coisa mais séria, você precisa procurar um advogado e você vai procurar saber, olha, qual que é o meu direito, o que eu posso. E aí o advogado vai te falar, ó, tem que fazer isso, você tem que trazer esse documento. E a gente vai ter que dar entrada e vai ser assim, vai ser assado. E vai te explicar. Uns não explicam muito não, mas a regra é explicar. Amém? E aí vai explicar a regra de tudo. Mas para você invocar os direitos, você vai ter que cumprir regras. Sempre vai ter algum dever para você cumprir. Agora, é muito interessante porque a salvação, a vida com Deus, ela é de graça. Às vezes agora você vai estar pensando assim, pastora, mas que conversa é essa? É de graça ou não é de graça? Fala assim para mim, é de graça, mas não foi de graça. Tem regra. Tem regra, queridos. Tem regra. E nós temos o manual das regras. Quem aqui gosta de ler manual quando compra um eletrodoméstico? Eu leio, queridos. Até do liquidificador novo. Eu gosto de manual. Na minha casa começa a abrir um produto que chegou, eu fico desesperado. Não joga o manual fora, não joga o manual. Vai que tem um trem diferente lá. Liga, queima o negócio, pronto. Já quero ler o manual. É importante a gente ler o manual e aqui tem todas as regras. Sabe que até quando é de graça tem regras. Esses dias atrás, eu fui buscar a Isabela lá em Barreto, São Paulo. Ela estava uns dias de férias com os avós. E lá tem um parque aquático. E aí ela falou, mãe, eu queria muito ir no parque aquático lá, tal, né, um termas. E dentro da cidade eu falei, tá bom, filha, vamos. E a gente ia só meio período. E aí meus irmãos, meu pai tem empresa lá, então meus irmãos conhecem muita gente. Um dos meus irmãos falou assim, olha, eu consigo convite de graça, não precisa pagar. Aí eu falei, sério? Nossa, que beleza, você tem então? Né? Como que é que funciona? Ele falou, não, mas tem regra. É porque assim, a pessoa tem que ir lá, eles vão ficar 1h30 fazendo uma apresentação do clube para vender, para a gente se tornar sócio. Para vender lá o título do clube. Aí, se você quiser desse jeito, eu te arrumo, você não precisa pagar. Eu falei, não, meu filho, não vou ter todo esse tempo não, vamos pagar. Mas por que eu estou te falando isso? Porque até aquilo que é de graça, que é para nos beneficiar, que é para nos ajudar, que é para nos abençoar, tem alguma regra. Tem alguma regra. E o recomeço também tem regras. O recomeço é disponível para mim e para você. Mas ele tem regras. Amém? Queria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Gênesis 7. Nós vamos falar um pouquinho de Noé. E nós vamos ler do 5 ao 24. É uma leitura um pouquinho longa, mas necessária, tá? Gênesis 7, do 5 ao 24. Vou até beber uma água que depois das crianças ontem eu não tenho mais voz, queridos. Diz assim a palavra do Senhor. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos.
eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo a terra, a arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Até aí, amém? Queridos, é muito forte, porque é uma palavra que a gente começa a ver lá no Novo Testamento, nos remetendo aos dias de Noé, falando que quando estivéssemos perto da volta de Jesus, as pessoas iam estar como na época de Noé. E eu não sei se você sabe como as pessoas estavam na época de Noé, mas é mais ou menos o que a gente está vivendo. É nesse nível que a gente está vivendo, talvez um pouco pior. Mas a gente não está longe. A gente não está longe. Muito homossexualismo, o sexo com animais, mentira, engano, violência. Quanta coisa, culto aos outros deuses. Tanta coisa triste acontecendo, que chegou um tempo. Sabe quando você tem assim um balde que vai enchendo e chega uma hora, a gota d'água faz transbordar? Aquilo foi enchendo, 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 e chegou um tempo que Deus falou, não tem como. Eu vou ter que exterminar todo esse povo. Mas a Bíblia fala que havia um justo, que Noé era justo e era íntegro. Eu não vou ler tudo, senão nós vamos ficar até amanhã só lendo a Bíblia. Vai ler na tua casa, está escrito isso. Noé era justo e era íntegro, era reto, um homem de Deus. Ali não fala muito da família dele, se toda a família dele era assim. Eu queria que você se atentasse para esse detalhe. Mas fala que Noé era justo, que ele era íntegro. E sabe, queridos, a família, ela é um projeto de Deus. Deus tem um plano para a família. Essa igreja, ela está sendo formada com famílias. Toda vez que o inferno se levanta e toda vez que o inferno enfraquece uma família, ele está enfraquecendo o quê? A igreja. O diabo odeia a igreja porque a igreja resgata pessoas. O diabo odeia a igreja porque aqui dentro a palavra é pregada. O diabo odeia a igreja porque dentro da igreja as pessoas são libertas, as pessoas conhecem a verdade. Sabe aquele versículo famoso, e conhecereis a verdade vos libertarás? E aí você vai falar assim, pastor, hoje em dia não é só na igreja não, está no YouTube o tempo todo. É verdade, nós estamos inclusive no YouTube agora. Mas queridos, tem que ter quem pregue, tem que ter quem fale, tem que ter quem estuda a Bíblia, que vai ensinar e vai falar, sai desse cativeiro, porque tem libertação para você. Você pode ter uma vida boa, uma vida melhor, você pode ser feliz com o Senhor, você pode ser livre, a sua casa pode ser boa, pode ser livre. Você acha que o diabo fica feliz com isso? Não. Agora, como que o diabo vai atacar a igreja? Como? O prédio. Às vezes pode acontecer algumas coisas, pode. Ele ataca as famílias, ele começa a atacar as famílias.
E tem havido uma urgência com as famílias. Deus tem levantado profetas, inclusive nessa igreja, que estão incomodados com as famílias, com tudo que tem acontecido com as famílias. E você acha que era como na época de Noé? Gente, por favor, o que tem de projeto tramitando em Brasília para tirar o tal do furto famélico, falando que se furtar pouca coisa não é mais furto não precisa ir para a cadeia. E aí a desculpa é que o sistema carcerário está muito lotado, ou que a coitada da pessoa furtou por fome. Onde é que nós estamos chegando? O que é isso? Qual que é a justiça disso? E aí a gente vê daqui a pouco livros nas escolas, como eu já vi, peguei na minha mão. Livro que veio e a Secretaria aqui Municipal de Educação, com total consciência, tirou, não entregou, mas veio na época do governo federal, livro ensinando a criança a se matar. Você acha que é brincadeira aquele livro que mostra na internet, que tem a maçã, que fala, você não precisa viver tudo isso, eu vou te ensinar o que você faz. Quando todo mundo for dormir, você morde ela e aí você se engasga, aí você vai acabar tudo isso, toda a tristeza, e conta uma história que a criança era triste, e vai entregar isso para as nossas crianças? O que é isso? Induzindo suicídio? Você acha que isso é o quê? Isso é o diabo agindo nas famílias, tentando pegar os nossos filhos. Então, queridos, você acha que nós estamos longe dos dias de Noé? Nós não estamos longe dos dias de Noé. A família tem sofrido ataques. Mas Deus, quando Ele encontra uma pessoa que é justa, quando Ele encontra um Noé, e aqui dentro dessa igreja nós temos muitos Noés em nome de Jesus, amém? E nós temos mulheres também, as Noelas, em nome de Jesus, porque tem casas que às vezes o homem ainda não acordou, mas a mulher já acordou e está orando e está buscando. A mulher está lá orando, buscando. E tentando converter toda a família, e ensinando toda a família, e pagando preço pela família. Então nós temos os Noés e as Noelas dos dias atuais. E eu quero falar com vocês um pouco sobre a arca, para nós entendermos que hoje ela está disponível para mim e para você, de uma forma talvez um pouquinho diferente. Coloca a foto da arca lá, por favor. Só a título de curiosidade. Eu tenho algumas informações da arca que eu quero passar para vocês, porque eu não sei se todos têm. Deus, Ele deu instruções com clareza. Deus é detalhista, Ele deu instruções com clareza para Noé. Como que ele deveria construir essa arca, o tamanho da arca, os compartimentos, tudo. Porque como que Noé poderia entender o que iria acontecer? Vai chover, vai inundar, e Deus fala um negócio desse, Deus fala assim, mas o que é chover e inundar? Nem chovia naquela época. O que é isso que vai acontecer? Não tem como a gente, humanamente, entender o futuro, só Deus. Então a gente precisa obedecer sem entender mesmo, a gente precisa andar por fé. A Bíblia fala que nós temos que andar por fé, que mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. E esse somos eu e é você. Nesses dias, em nome de Jesus, nós vamos andar por fé. Nós não vamos precisar ver o dilúvio para a gente querer pular para dentro de uma arca que já vai estar com a porta fechada. Em nome de Jesus, amém? Essa daqui era mais ou menos o desenho de como que era a arca. A arca ela foi construída com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Isso significa aproximadamente 144 metros de comprimento, 14 metros de altura. Tem o que essa igreja? Uns 6 metros de altura? Esse pé direito? 6, 7 metros, por aí? Queridos, tinha 14 metros de altura, 24 de largura, e cabia em torno de 70 mil animais. Então, às vezes você lê a Bíblia, e porque a gente não se aprofunda na Escritura, a gente fala, não sei se isso é verdade. Colocou essa bicharada toda lá dentro.